abençoados que estamos nesse momento, agradecemos ao nosso Pai e aos benfeitores e amigos. Que esse momento seja coroado de muita alegria, de emoção, buscando valorizar a vida e os bons momentos que nos são dados. Sabemos da proteção que temos constantemente e agradecemos por tudo. Obrigado, Pai. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande esse momento em que buscamos realmente valorizar a vida de uma criatura muito querida por todos. Eu até acho, professor, que eu tive uma boa ideia, porque depois que comecei a botar em prática essa homenagem, com todos que eu falei, me incentivaram e disseram que o senhor merecia muito. Esta é uma reunião aberta, assim denominamos aberta, do CD, do Conselho Deliberativo, uma reunião solene, em que agradecemos a presença de cada um de vocês. E buscamos, através dela, então, valorizar a tantos que têm uma história tão grande aqui nessa casa. E até vou fazer uma sugestão para que as próximas administrações do Conselho Deliberativo coloquem no calendário, uma vez por ano, uma homenagem para que seja estendida a tantos outros que merecem, que dedicaram uma vida, né, nessa casa, que tem trabalho significante, que estão aqui há uma vida. O professor Cícero é 70 anos só, coitadinho. Então, ele nos deu muito e tem mais gente que também merece essa homenagem. Hoje nós estamos aqui para homenagear um homem que é inquieto, ele é um homem de 1000 projetos e se autodefine conscientemente inconveniente. Mas é por esse movimento que ele ocasiona ao seu redor que ele vai fazendo as coisas acontecerem. Eu ouvi pela primeira vez através da Crislaine, que veio dele, a Crislaine que está aqui hoje deixando o trabalho lá na casa dela em Viamão, veio aqui prestar essa homenagem, obrigado, vai falar também. E através dela, então, provocado pelo professor Cícero, eu ouvi a primeira vez a palavra tanatologia. Acho que foi 88, 89 talvez. Depois a gente ouviu com o professor Cícero na URGS, promovida por ele, palestra nesse sentido. Depois nós participamos no seminário do luto, em Três Coroas, lá na casa no centro budista. E isso me levou a trabalhar no hospital por em torno de 6 anos, com pacientes terminais de cuidados paliativos. São coisas que são provocadas por essa inquietude, por essa sua mente. Eu uma vez, no estudo sistematizado, eu fiz um agradecimento ao Luiz Sombrio, nosso saudoso Luiz Sombrio, no final de período. Eu dizia a ele, fiz uma analogia com os primeiros cálculos da humanidade, em que se contava as ovelhas quando saiu para o campo, com as pedrinhas, voltava, contava as pedrinhas novamente. E eu disse a ele, então, que por mais desenvolvida que a matemática tivesse projeções e adivinhações, e por mais que se tivesse chegado a cálculos tão apurados, não poderia se mensurar o valor do ensinamento, o quanto significa uma educação e um ensinamento oferecido. O Cícero, então, só aqui nessa casa tem 70 anos de ensinamentos, e ele dedicou a vida inteira a ensinamentos. Então, Cícero, eu te agradeço e tenho orgulho de dizer que sou teu amigo. Cícero Marcos Teixeira, 70 anos da Casa de Bezerra de Menezes. Muito obrigado pela tua companhia e pelos teus ensinamentos. Eu vou convidar então o César para dizer algumas palavras, e eu tenho uma sequência aqui a ser dada. O César vai falar, depois nós temos os convidados, perdão, esqueci, a Candinha e o Lélio, meus queridos amigos,
que estão aqui também para dar seu depoimento e da história que tem com Cícero. Então, depois o César vai falar Candinha, o Lélio, o Marcelo, que está inscrito, o Roberto e o Jotes, e a Crislene. Obrigado. Boa tarde a todos, saudamos fraternalmente. É um prazer estar aqui nessa tarde na qual a gente veio para homenagear esse homem, essa criatura querida aqui, né? Com certeza, cada um de nós aqui tem alguma referência em relação ao professor Cícero, não é? Uns de uma forma, outras pessoas de outra maneira, né? Eu também tenho as minhas referências e vou dividir a minha fala, na qual o protocolo exigiu um tempo exíguo, né, em duas partes. A primeira parte é mais ou menos quando eu cheguei aqui na casa. Inicialmente, como muitas pessoas quando aqui chegam, eu vim acompanhando meu pai, eu era jovem, tinha aí meus 16, 17 anos, não lembro precisamente. E nesta fase eu vinha só a receber passes. Mas, nesta fase, eu vi que tinha um monte de gente, tinha jovens, tinha meninas também aqui, viu? Tinha umas meninas bonitas ali. E eu me interessei, né? Pô, nessa idade aí, eu acho que eu já tinha uns 18, né? E resolvi participar, me convidaram, o pessoal me convidou para participar na tal da juventude, né? Viu, minha gente? Olha só. E aqui fui recebido pela Candinha, pelo professor Cícero, que se integravam os dois, mais ou menos se dividindo. O professor Cícero ficava na parte quando os pequenos, né, a infância, os ciclos da infância iam para as salas. O que acontecia? O professor Cícero fazia uma explanação semanal, e era metódico. Ele só não vinha quando tinha reunião da UD Norte, lembra? Era um pouco diferente a divisão das UDs em Porto Alegre. Tinha a tal da UD Norte, que não tem mais, então ele ali nos instruía os jovens, e aquilo foi. Bom, aí nesse meio tempo, festa aqui, festa ali, comecei a meio que namorar uma menina, que, olha como é a vida, né? Que ela era amiga de infância dos filhos do professor, na Dr. Timóteo, e conhecia a dona Léa, né, a esposa do professor, e isso facilitou o contato com ele também, porque em dado momento eu sempre procurava ir até ele para conversar. Eu sempre gostei de ler, muito, sempre li, né? E aí tinha dúvidas do André Luiz e do Emmanuel, isso, aquilo, e procurava, até que, pela proximidade até que tínhamos com a família, a dona Léa, que cuidava da biblioteca, então nós íamos, ele nos convidava, vai lá em casa, coisa e tal, e eu adorava, porque aí era exclusivo, né? Eu tinha como explorar bem essa alma aqui, e conseguia que ele respondesse as perguntas, ficávamos horas conversando. E a dona Léa já servia uma sobremesa, um cafezinho, olha, era uma delícia, né? Aquilo para mim era um auge, né? Porque, graças a Deus, a gente foi se instruindo devidamente, corretamente, com um direcionamento muito bom. E aí, tempo vai, tempo vem, cadê o Geandro? Pode projetar. Chegou um momento, está aqui o Roberto vai ajudar. Chegou um dado momento que, só para ilustrar a vida, né? Eu acabei, a gente no namoro, vamos ver o que vai aparecer aqui. O professor nem vai lembrar, faz tanto tempo. Já vamos, olha só. Vamos ver. Eu tinha um pouco mais de cabelo numa foto que nós vamos apresentar aqui.
chegou um dado momento que eu casei com a menina aquela que eu namorava aqui. Olha só, ali é uma foto horrível de 2000 anos atrás, na verdade, 44 anos atrás, e ainda estou casado com a mesma mulher, né? E o professor Cícero é aquele ali, ó, que o cabelo não era branco, né? E ele foi, digamos assim, não o padre. Ali, à direita é o professor Cícero, aquele ali, ó. Aquele que tem um pouco de cabelo ali do lado sou eu, e ali é a Mireia, tá? Lá atrás era o presidente Favila e a Nelly, que era a esposa dele. Bom, as outras pessoas eu não consigo ver daqui. Então, o professor Cícero é como se fosse o padre, né? Ele fez uma prece para nós. Foi muito bacana. Põe a número 2 ali, por favor. Esse aqui foi... Lembra que o senhor nos casou lá? Foi muito legal, 44 anos atrás. Aqui, então, temos a foto com ele, a dona Léa, tá? E nós dois ali, né? Olha só, bacana, né? É uma bela recordação. Então, esse foi um dos momentos. E a terceira foto é uma foto que foi mal tirada. É a dona Léa ali, que ela era titular da biblioteca durante décadas, né? Ela cuidava a vida toda. Ela comprava os livros, arrumava, classificava. Meu Deus, era sozinha que fazia isso. Bom, essa foi uma parte, tá, da minha história com o professor Cícero. A segunda parte, ela veio em decorrência, né? Logo que eu cheguei na casa, que tinha sido um pouco antes, eu conheci o professor Cícero quando ele trabalhava no atendimento fraterno, que não tinha esse nome, nem nada. Mas não era um setor organizado da casa, né? Era nos fundos do prédio antigo, e primeiro atendia ele o ex-presidente, o Miro Docorne, né? Em 2. E aí o Miro Docorne desencarnou, e o professor ficou atendendo junto com o Eli. Lembra do Eli? Depois se afastou, foi para Florianópolis. Bom, e na evangelização, aí ele era ali o professor na evangelização, mas atuava naturalmente em palestras e ninguém perdia as palestras dele, era concorrido. Quando o professor vai fazer a palestra, lotava o auditório. No especializado, lembra? No especializado, e várias outras atividades, o professor foi diretor do departamento doutrinário. Eu vou ler o nome que eu copiei. Diretor do Departamento Doutrinário de Assistência Espiritual. No antigo modelo que nós tínhamos de estatuto, né, ele foi diretor desse departamento e nunca quis ser o presidente da casa. Poderia ter sido até o presidente da Fergs, de verdade, né? Mas nunca quis entrar nesta área. Ele sempre disse, não, essa área não tenho essa aptidão, né? Dizia isso. E realmente ele se manteve à distância disso, graças a Deus para ele também. Olha, eu não sei, eu nunca soube dele entrar em conflitos com ninguém. Tá? Nunca entrou em conflito, sempre se manteve numa postura de amizade, amor. Ele também atuou muito pela URGS e tinha um meio acadêmico, né? E isso fez com que muitas pessoas viessem para cá. E a nossa casa, ela tinha até pejorativamente, assim, uns conceitos de um certo público que era uma casa de elite, mas não é. Quem frequenta sabe que não é, né? Nada disso. Então, nós sempre nos qualificamos muito por ele ser pioneiro, muito pioneiro em várias atividades. Pais Gestantes foi uma delas, né? Mas toda essa organização que nós temos do AVV, apoio presente, apoio à família, tudo também teve a participação dele, com os diversos, naturalmente, com os diversos outros diretores que depois foram mudando. Mas eu não vou me alongar mais que isso. Então, assim, esse homem aqui é uma referência no movimento espírita, né? Sofreu bastante também, como muitos de nós sofremos, as suas perdas, os seus problemas familiares, mas sempre se manteve aqui, nos dando exemplo, no caminho reto, no caminho doutrinário,
atendendo a milhares de pessoas. Isso é um exemplo, né? Então, homenageando o professor Cícero, nós homenageamos a doutrina espírita, de verdade, porque é uma pessoa que, como o de Carlos já falou, ele está dando a vida à doutrina, e isso vai torná-lo também o próximo diretor espiritual, o presidente espiritual da casa. Aí, presidente espiritual é mais fácil, né? Porque, para mim, ele é o meu mestre e o meu padrinho espiritual. Muito obrigado. Obrigado. Quer ficar aqui? Fica aqui. O pessoal vai falar. Enquanto nós aguardamos a Candinha, por favor, Candinha. Eu tive a satisfação, a primeira tarefa que eu tive aqui na casa foi na biblioteca com a Leia Teixeira. E ela já não enxergava mais, chegava pouco, o senhor trazia ela até aqui, e ela ficava sentadinha no cantinho ali, mas ela ouvia muito bem. E aí eu não conhecia nada, o pessoal chegava pedindo livro, e aí ela dizia, segunda estante, terceira prateleira. E ali ela me ensinava, me dando as coisas. Mais tarde, depois eu levava o senhor até o hospital para passar as noites na cabeceira dela, escrevendo livros lá, né? Candinha, muito bem-vinda. Boa tarde a todos. É com muita satisfação, muita alegria, que eu também estou aqui para prestar uma homenagem ao nosso querido professor. Eu cheguei na casa, ainda bem jovem, bem menina, e vi o professor chegando com um grupo de crianças. E eu me encantei. E fui falar com ele. Embora eu fosse ainda uma pré-adolescente, ele me olhou, pensou e disse, eu vou te aceitar, só que tu tem que estudar para poder ensinar. Tudo bem. Então me encaminhou para a federação, que durante muitos anos a gente frequentou para aprender e depois transmitir e tentar colocar na vida da gente no dia a dia. E nessa caminhada eu aprendi muito com o professor Cícero. Ele me ensinou a enxergar a doutrina como realmente ela é, sabendo respeitar aquilo que ela ensina e ser aqui e lá fora, da mesma forma, tentar ser, mas certos princípios a gente obedecer como a doutrina indica. A gente se torna repetitiva, o César falou na Dona Léa, e não posso deixar de falar também. Dona Léa, muito querida, muito amiga sempre, e uma grande esposa, que estava sempre ao lado dele, e o incentivando, e dando oportunidade para ele vir à sociedade. E, da mesma forma, através da Dona Léa, da Dona Mariazinha, a sogra do professor, a gente foi ficando cada vez mais amigos. E ele conhecendo meus pais, a princípio, depois meu marido, meus filhos, e eu, da mesma forma, conhecendo a família do professor. E uma amizade grande se fez aí. E nesses anos todos, como já disse, eu só tenho a agradecer a oportunidade que ele me deu de estar na evangelização. Foi um aprendizado para a minha vida. E eu fico muito feliz de poder participar ainda hoje desse movimento, que eu acho que é muito importante para as nossas crianças, os nossos jovens. E eu vejo muitos, o César falou, foi um dos nossos jovens, e muitos outros passaram pela nossa evangelização. E hoje, muitos deles ainda estão aqui trabalhando na evangelização. Outros chegaram, se integraram ao grupo, e nós só temos que agradecer, porque realmente o trabalho de evangelização, que teve um início lá, em 1948, e aqui na casa em 53, o professor Cícero entrou um pouco antes, eu entrei em 53,
realmente hoje nós temos os mesmos moldes, só que muito melhor, devido a todos os elementos que a gente tem, recursos para poder apresentar para a criança, enfim. Mas tudo isso é aprendizado e crescimento. Mas continuando, colocando a lembrança, nós somos felizes por estarmos aqui e, mais uma vez, agradecer ao professor, que sempre esteve presente e, como falou César, sempre nos deu exemplos de vida. Realmente, eu nunca vi o professor Cícero se estressar com alguém. Sempre ele procurava resolver através do diálogo. E, nos momentos de dificuldade, ele sempre dizia, na hora de perda de entes queridos, é a hora do testemunho. E, realmente, nesse momento, é a hora do testemunho. E ele sempre nos deu essa convicção de que nós precisamos, sim, crescer, aprender a doutrina e tentar pôr em prática no nosso dia a dia. Muitos jovens passaram, não ficaram mais aqui na sociedade, estão em outras casas, em outros movimentos, ou em outras religiões, mas levaram uma semente de se tornarem homens de bem. E tudo isso, tenho certeza que, assim como eu, ele também fica feliz. E eu quero deixar, mais uma vez, eu quero, neste momento, colocar o seguinte. Hoje nós temos essa casa grande, que tem um trabalho maravilhoso, bem organizado, que nos enche de alegria e de felicidade, porque realmente acolhe as pessoas que aqui chegam. Mas nós temos sempre que lembrar que lá atrás, em 1917, que era outra casa, na Bordini, depois aqui, em 1947, muitas pessoas trabalharam, fizeram o alicerce dessa casa. Outros presidentes, como César, que já foi presidente há um tempo atrás, e outros mais que passaram, e que a casa foi crescendo, foi consolidando. Mas nós temos que reverenciar todas essas pessoas que trabalharam, que dedicaram as suas vidas para que hoje, a gente hoje, com 105 anos de Bezerra de Menezes, temos uma casa de acolhimento e de amor. E, como o César falou também, a gente tem muito a agradecer ao professor Cícero, que sempre estava presente e nunca ele deixou de atender alguém que chegava à casa. Ele sempre atendeu todos com carinho, com amor. E eu acho que cada pessoa que está aqui tem alguma referência, alguma lembrança do que aconteceu com cada um de nós. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a ele, a oportunidade que ele me deu, há tantos anos atrás, e que eu pude continuar com ele sempre, trabalhando nessa seara de amor, e, principalmente, todos os trabalhos da casa são importantes, e quase todos a gente passou. No começo, eu era muito jovem e não podia participar, escola de médiuns ou outros trabalhos mediúnicos, mas a gente ia aprendendo, assistindo palestras e compartilhando, e aprendendo sempre o que era o mais importante. Mas, no momento que a gente conseguiu, a gente continuou estudando e melhorando aquilo que realmente a gente precisa ser, melhor a cada dia. E, mais uma vez, o meu agradecimento a ele por ter me dado essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigado, Candinha. A Candinha e o Cícero são responsáveis por muitos casamentos aqui dentro da casa, hein? Lélio, por favor, pode usar esse microfone aqui, por favor. Aqui tem o acesso aqui.
Pois é, eu não sei porque que eu fui convidado para vir aqui, eu sou o mais jovem deles, eu acho. E antes de começar, eu já vou dizer uma piada. Eu e o professor saímos de uma reunião do Conselho Deliberativo, estão me ouvindo bem? E aí, ele, ali na rua, ele parou e disse: Lélio, nós precisamos cuidar dos idosos. Eu parei e olhei: professor, idoso? Mas o que é idoso para o senhor? Eu com mais de 70 e ele com mais de 90. Temos que cuidar dos idosos. Eu digo: meu Deus, aonde ele vai parar? Eu não sei qual é a garantia que ele tem, que vai aos 100 e quanto? 110, olha só. Ele vai enterrar todos nós. Bom, o que eu tenho a dizer, professor? Na verdade, o professor sempre foi um guru para mim. Sempre que eu precisei, a ele eu recorri. E eu precisei muito. E ele sempre atendeu. Certamente que ele vai se lembrar. Quando eu estava na ativa, eu sou militar da reserva, e eu, então, com a ideia de todo espírita quer transformar os outros em espíritas, né? E como eu era graduado, então eu tinha os soldados subordinados a mim. E eu queria, então, transmitir aos soldados a doutrina espírita. O que eu fazia? Tinha um capitão que, esse capitão Casagrande, ele é coronel hoje, mora em Brasília, responsável pelo movimento espírita das Forças Armadas em Brasília, e ele se tornou um amicíssimo do professor e meu muito mais ainda. E nós, no quartel, nós criamos um grupo de estudos, e eu, então, quem é que eu levava? Quem é que eu convidava? Eu não metia a cara porque eu não tinha coragem, mas eu chamava o professor. E o professor nunca deixou de ir. Aí, esse foi no quartel, várias vezes. Ele não sei como é que ele fazia o tempo, eu sei que ele aparecia na hora certa e tudo mais. E eu, claro, ficava feliz, eu estava fazendo ponto para mim, né? Claro. Aí tá. Aí, outro dia, nós criamos um trabalho aqui na casa, de muitos anos, a Candinha fez parte desse trabalho, junto a crianças especiais. E quando nós chegamos lá, aquela instituição que nós fomos, eu não vou citar o nome, era um depósito de crianças. E as enfermeiras cuidavam, mas muito mal cuidado das crianças. Eram funcionárias, eram empregadas. E eu, observando, eu disse: nós vamos ter que trazer a doutrina espírita aqui para dentro. Falei com o professor: professor, está acontecendo isso, isso e aquilo. O senhor iria lá dar uma palestra para as enfermeiras, para conscientizar elas da importância do amor, do carinho e tal, isso e aquilo. O professor prontamente não me disse não. E foi. E a psicosfera daquela instituição mudou completamente. Porque aí as enfermeiras trabalhavam com amor, se conscientizaram o quanto é importante o amor. E graças a esse velhinho aqui do meu lado, aqui, ó. Então, o professor, quando eu ia para a praia, em Garopaba, eu não via a hora dele chegar lá também. Porque quando ele chegava, eu alugava ele ia lá para a minha casa, e nós ficávamos batendo papo. Eu já reservava alguns assuntos polêmicos durante a educação mediúnica e tal, algumas coisas que eu não encontrava uma resposta meio condizente. O professor chegava e eu lascava para cima dele. E ele me respondia. Então, é uma pessoa fantástica, não é? Então, eu acho que todos nós aqui damos, aliás, a doutrina não digo, mas o Bezerra de Menezes, graças ao professor, quantas pessoas vieram para o Bezerra por causa do professor Cícero, conhecido na faculdade, conhecido no Rio Grande do Sul, dava entrevistas na rádio, não sei se na televisão também. Então, o Bezerra e o professor, ele era um representante da sociedade Bezerra. Todo mundo que vinha, as pessoas de outros lugares vinham procurar pelo professor. Tanto é que nos atendimentos ele tinha uma sala especial com fichas especiais. Pessoas só queriam falar com ele, com mais ninguém. E então a casa, obviamente, sabendo da importância do professor aqui na casa e para a doutrina, então nós tínhamos um trabalho reservado especificamente ao professor.
Então, é uma pessoa que não tem palavras para a gente explicar, agradecer, enaltecer, enfim. Eu tenho muito orgulho de me considerar amigo do professor Cícero. Quem sou eu? Amigo do professor Cícero. Para mim é uma coisa fantástica, né? Não sei se ele diz isso de mim, talvez não, foi esse cara de novo. Mas, enfim, né, eu tenho muito orgulho mesmo. Por isso que eu aceitei o convite, que o de Carlos é meu amigo, da gente se visitar, então ele me deu essa colher de chá, mas não foi o que eu pedi. Mas eu estou muito grato, realmente, por poder me dirigir ao professor, não é? Pessoa que eu amo muito, que eu tenho ele como referência na minha vida. Eu já estou há uns 40 anos aqui na casa, mais ou menos, não sei, eu perdi o tempo, né? Então, e sempre vendo ele aqui todos os dias, sempre ele envolvido com o sofrimento, com a dor das pessoas. Então, é um homem fantástico, da qual merece toda a nossa consideração, o nosso carinho e o nosso amor. Muito obrigado, professor, pelo seu carinho, pela sua amizade. Sou muito grato. Pega aqui. Quer tirar essas plantas aí? E as plantas ali? Nós somos uma família. E como toda família, às vezes não é unida. Isso faz parte da dinâmica da família. Assim aconteceu desde Adão e Eva. Então, na família espírita, como qualquer família, há os grandes desafios. Esse garoto aqui, ele me ajudou muito, 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 muito. Sou muito grato a ele. E eu fico surpreso, porque eu jamais pensei que fosse acontecer na minha vida antes do meu desencarne em 2037, não. 2032. Eu estou negociando uma moratória. Eu não sei se são 10 anos ou 15 anos. Mas quando o planeta Terra passar a ser um mundo de regeneração, que vai ser no ano 2032, segundo Francisco Cândido Xavier. Então, vocês estão convidados para nós fazermos parte dessa grande maratona. Mas ele iniciou aqui um trabalho da pintura mediúnica, que está funcionando até hoje. É isso? Vale a pena. Ele também, a história dele é muito significativa para mim e para a sociedade. Muito obrigado, Léo. Luz e paz para você. E todo dia é Natal. Não se esqueça. Muito obrigado. 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 Eu já posso falar? O Lélio me lembrou agora uma coisa, que o último café que em Garopaba quem pagou fui eu. Então, estou esperando o retorno, tá? O último café em Garopaba quem pagou fui eu. Aí estou esperando o convite. Marcelo, por favor, pode usar esse microfone se tu achar melhor. Alô, alô. Muito boa tarde a todos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja nesse momento tão gratificante para nós,
quanto trabalhadores e espíritas. Não tenho muito a acrescentar aqui nessa festa, nessa congratulação tão amorável do nosso irmão Cícero, mas a pedido do nosso querido presidente do Conselho, algumas palavrinhas nós temos que deixar aqui como agradecimento e também como homenagem do nosso querido professor. Vinha eu pensando como no Brasil falta identidade, como nós esquecemos da nossa história. Nós vamos para os outros países e vemos como eles têm guardado no seu coração os monumentos de vitória, sejam eles na área militar, política, religiosa. Lá eles têm os santos deles, eles têm as romarias, são tradições quase que impenetráveis. Tanto que nós estamos aqui porque não nos deixaram entrar lá no outro continente. O Espiritismo teve que vir para cá. Então, graças a Deus, essa sociedade teve a sensibilidade de registrar a história. Porque o professor Cícero, ele não poderia passar batido. Não que nós elevemos eles a uma categoria de uma pessoa que seja como uma estátua, como um ícone que nós vamos venerar para sempre. Para nós é mais do que isso, é a nossa própria realização. Porque sempre nos movimentos humildes e simples da humanidade, tivemos aquelas pessoas que puxavam a coletividade. Nós olhamos no meio da terra dos índios, desde da América do Norte, da América do Sul, nós temos duas figuras emblemáticas, que são os caciques e os pajés. Os pajés são responsáveis pela religiosidade e os caciques mais pela administração. Mas todos respeitam muito e todos são iguais. E nós aqui na mesma pessoa, nós condensamos essas duas figuras. O nosso querido irmão Cícero, ele representa para nós um estágio de amor, de fraternidade, de dedicação, alguém que sobressaiu no nosso movimento. E o mínimo que nós poderemos fazer é chegar nesse momento, aos 96 anos, antes tarde do que nunca, e abraçarmos esse coração enorme, abraçarmos esse amigo fraterno, porque nós não podemos esquecer que os espíritas vieram de um mestre. Aquele mestre que lá, naquela ilhazinha escondida que era colônia da França, na família Baudin, duas pequeninas meninas, a Caroline e a Julie, ouviram de um espírito, do Zéfiro: agora vocês se aprontem que nós vamos conhecer o nosso mestre. E os pais acharam que o espírito era muito brincalhão. E quando chegaram em Paris, numa reunião mediúnica, o espírito se levantou e cumprimentou o mestre, o Kardec. Disse: mestre, aqui nós estamos. E logo em seguida ele revela então para o mundo que o mestre realmente era o chefe de uma tribo druida, que o nome era Allan Kardec. E o resto da história nós conhecemos. Porque demorou milhares de anos para o mestre voltar. E nós aqui temos o nosso querido e amado mestre, que voltou, porque certamente o conhecimento adquirido não foi nessa vida. Quantas e quantas vidas nós não vivemos juntos. Ele mesmo que já nos revelou que uma de suas encarnações foi na França. E nós todos aqui, naquelas ruas de pedra,
naqueles caminhar difíceis, naqueles momentos altamente dificultosos que a humanidade passou, e cá estamos nós com o nosso querido mestre. Que possamos agradecer muito por tudo que ele tem feito ao longo dessas décadas, como uma certa oportunidade, que nós estávamos na frente, e vem o senhorzinho, bem velhinho, caminhando, e entregou uma jovem. Eu trouxe para atendimento para o professor Cícero. Disse, mas o professor Cícero não está. Mas faz uns 30 anos que eu trouxe para ele, e ele ajudou um amigo meu. Então esse é o grande exemplo do cristão, o grande exemplo que todos nós ficamos muito felizes de conhecer. E esse coração enorme, já beirando os 100 anos de idade, ainda tem força para iniciar um novo projeto, um instituto em que pretende cuidar das crianças com problemas mentais. Só um coração dessa magnitude é capaz de fazer tal façanha. E eu que estou, digamos, na meia idade, de um lado tenho a companhia amorosa do nosso professor Cícero, e de outro, nós sabendo agora a encarnação de Emmanuel. Já é o doce e amado, querido amado, jovem palestrante, que já está reconhecidamente aparecendo nas palestras espíritas de Minas Gerais. É um amor de Deus nos cercando de todos os lados. Muita luz, muita paz, muito obrigado, e fique com Deus. Obrigado, Marcelo. Roberto, por favor, Roberto, faça uso da palavra. Vou tentar com esses velhos aqui conversar alguma coisa. Velho nada, guri. Então, saúde dos nossos queridos presidentes, dos nossos conselhos. Esse menino que tem 3 idades, ele tem a idade do espírito, que nós não conhecemos. Ele no registro tem 97 anos e no outro registro ele tem 98. Confere? São 3 registros de nascimento. Para mim é uma grande alegria, tendo chegado a casa há 28 anos pela primeira vez, empurrado pela dor, pela perda de um ente querido, e veio aquela informação. Lá naquela casa tem um cidadão extremamente bondoso, que quase não fala quando se precisa, ele ouve. E para cá eu vim junto com meus 2 cunhados para conhecer esse querido irmão de caminhada. Essas declarações que antecederam, eu posso dizer assim, eu posso trazer N testemunhos, eu não vou aqui ocupar o tempo de vocês, de circunstâncias das mais inusitadas, em que um simples aceno saltava o professor Cícero. Eu vou dar um exemplo, um só exemplo. Num determinado momento, e as pessoas, pela amizade com o professor Cícero, acabavam, a mim, ao Fernando e ao Adonis, que somos 3 filhos adotivos do professor. Quando perdemos os nossos pais, ele é um pai de plantão, nosso e de tantos outros que aqui estão, que eu visualizo, que eu já considero, além de irmãos perante o Criador, irmãos também, porque também adotados pelo professor Cícero. Em uma determinada hipótese, eu recebo uma ligação de Santa Maria, de um conhecido meu, que tinha uma família em profundo sofrimento e queria saber como podia fazer para vir a Porto Alegre conversar com o professor. Qual foi a resposta do professor? Eu fui numa quinta-feira falar com ele. Olha, professor, tem uma situação assim, assado, como é que o senhor consegue fazer? Ele, não, faz o seguinte, amanhã de manhã tu me pega aqui, vamos lá, Santa Maria. E assim aconteceu.
Nós fomos a Santa Maria, saímos de manhã e voltamos no mesmo dia. E eu fui motorista, eu fui Uber, levando médio de transporte. Mas, sem entrar em muitas considerações, eu queria dizer que esse ato, e quero parabenizar o presidente do Conselho Deliberativo e sugerir que ambos os conselhos adotem isso como regra, porque feliz da instituição que reconhece o trabalho daqueles que construíram a credibilidade que a nossa casa tem. E, na verdade, nós não estamos aqui homenageando somente o professor Cícero, nós estamos homenageando a todos os nossos antepassados, aqueles que carregaram o bastão numa página importante da vida do espiritismo, quando os espíritas eram perseguidos, eram desconsiderados e eram perseguidos. Hoje é fácil ser espírita. Isto, até a década de 60, 70, era extremamente complicada a vivência. O professor sabe o que eu estou falando. Foi um desbravador na questão doutrinária. Então, eu acho que o simbolismo do reconhecimento, aqueles que, com persistência, com vocação, cumpriram esta tarefa de forma grandiosa, na humildade, na simplicidade, no silêncio. Isso precisa ser ressaltado, porque nós precisamos legar esta herança para a juventude que nós precisamos atrair para casa. Então, na verdade, eu não estou aqui saudando um trabalhador antigo. Quando nós começamos um projeto, que foi ideia do professor Cícero, porque é pedagogo, de militar na construção dentro das comunidades, pela construção de uma cultura de paz, e o projeto denominou-se Educação para a Paz, e aqui os dois nos acompanharam, o Fernando e o Adonis. O professor conseguiu, com o prestígio dele, juntar no entorno dessa ideia uma comunidade de mais de 500 mil de pessoas discutindo no Rio Grande do Sul, nas cidades do interior, a formação de uma cultura de paz, com o acionamento de grupos multirreligiosos, e ele teve uma ideia. O ponto número 1 do trabalho foi uma palestra na cidade de Dom Feliciano, terra onde atuou um grande personagem no ambiente espiritual, que é Francisco Valdomiro Lawrence, bisavô daquele cidadão que ali está. E a ideia do professor é o seguinte: nós precisamos convidar para falar com a juventude uma pessoa que tenha liderança. E seria bom que a gente o fizesse com um ateu. E aí, mas como, professor, com um ateu? Sim, porque Kardec começou através da pesquisa científica, do método científico, e todos somos irmãos, e o que nos junta é a ética. Então, um bom ateu, seguindo a regra de Cristo, pode trazer grandes contribuições. E, na verdade, esse foi o pontapé inicial. Nós andamos por N cidades sob a orientação e liderança do professor Cícero, silenciosa, fazendo este trabalho. Então, assim, poderia ficar muito tempo aqui falando, não vou ocupá-los, mas eu queria terminar falando no homem. Essa figura, no meu caso especial, na minha casa, os meus filhos os chamam de vô, e a minha mulher, que aqui está, chama ele de pai, que também o pai dela desencarnou, e ele assumiu a nossa paternidade. E, efetivamente, o coração dele é um coração, assim como tantos que aqui estão, tiveram essa experiência. E, na verdade, eu quero fazer uma homenagem ao Cícero, ser humano, que, com todos os defeitos que tem, assim como todos nós estamos encarnados para este enfrentamento, ele nos traz como exemplo a persistência,
a insistência e o cumprimento efetivo da lei divina, da lei do trabalho. Se ele falta em algumas coisas, como todos nós faltamos, na lei do trabalho ele não falta, porque é o menino a nos provocar dentro do nosso grupo de trabalho. O mais jovem sempre foi o Cícero. O mais jovem, aquele que provocava, aquele que, como o nosso presidente refere, como a referência do de Carlos, a conduta provocadora, questionadora do educador é que nos caracterizou e que caracteriza a personalidade desse queridíssimo irmão mais velho nessa existência e mentor. Não é? Eu vim aqui, na verdade, eu nem sabia que ia falar. É difícil falar, mas eu vim para dar um beijo nele. Vim para dar um beijo. Obrigado. Muitos anos. Obrigado. Vice-presidente do Conselho Deliberativo, Jotes, por favor. Boa tarde a todos. Há 37 anos eu cheguei nesta casa e, contando com 23 anos, hoje já não seria mais permitido, eu acho, eu entrei na juventude espírita. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, numa palestra sobre evangelização, eu referi que 3 pessoas marcaram a minha trajetória aqui nessa casa. Uma delas era o Cícero, a outra é a Candinha e a outra o nosso saudoso Luiz Sombrio. E anos mais tarde, depois que eu saí como aluno da evangelização, acabei voltando para a evangelização. Eu não considero que eu sou evangelizador, eu participava mais na parte das músicas, no início do trabalho de evangelização, e muito motivado pelas ideias que o professor dava. E eu gostava de brincar em criar algumas canções para tentar estimular os jovens a participar da evangelização. Então, a minha forma de homenagear o professor, que nem eu fiz nessa palestra algumas semanas atrás, será com o apoio de vocês cantar uma música que na época eu fiz, que se chama Dicionário Espírita. É uma música bem fácil de aprender, se a gente começa, e todos nós podemos então dar a nossa contribuição de participação, de homenagem ao professor. A música diz assim: vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Todo mundo. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. A de amor, B de bondade, C de caridade, D de doação, E de esperança, F de família, G de gentileza, H de honestidade. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Com I tem indulgência, com J tem justiça, com L lealdade, M moralidade, com N tem nobreza, com O obediência, com P perseverança e também paciência. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são
fundamentais para a nossa evolução. Vamos fazer um dicionário espírita, com termos que são fundamentais para a nossa evolução. R de respeito, S de saúde, com T temos trabalho, com utilidade, com V nós temos vida, com X nós questionamos se Z é realmente o fim que procuramos. Vamos fazer um dicionário espírita, com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Vamos fazer um dicionário espírita, com termos que são fundamentais para a nossa evolução. E essa música tem algumas das muitas qualidades que o professor tem e que nós viemos aqui desenvolver. Então, com esse gesto, o meu muito obrigado ao professor. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Jotes. Obrigado. Crislane, por favor. A Crislane. A Crislane veio te homenagear. Bom, eu não poderia deixar de atender esse convite, não é? De vir trazer a nossa homenagem e encontrar pessoas tão queridas e tão especiais aqui. Eu acho que, como já foi dito, todos nós aqui nesse auditório temos uma história com o professor. Todos. Vínculos, algum atendimento, alguma história interessante. Temos um carinho e um respeito especial por ele, porque certamente chegamos aqui e já passamos por ele, pela salinha dele, que era ali em cima, e tantas pessoas que ele atendeu. E comigo não foi diferente. Eu não vim pela dor, mas eu vim porque há 34, 35 anos atrás, uma amiga médium desta casa um dia me liga, eu estava em Viamão, um dia de noite ela me liga e disse: Cris, eu vou te levar lá para o Bezerra de Menezes para conversar com o professor Cícero. Do nada. Ela me ligou um dia de noite, era um sábado de noite, e disse: eu vou te levar lá. Eu não sei o que aconteceu, mas eu, quando desliguei o telefone, eu fiquei tão emocionada, não sabia por quê. Eu acho que eu tinha que vir a esta casa, realmente, que foi muito importante na minha trajetória toda. Há 35 anos que eu faço parte desta casa. E quando eu cheguei aqui, era uma quinta-feira, dia do médium trabalhador, ela me apresentou para o professor, e ele me fez umas perguntas: o que tu sabe da doutrina? Eu digo: eu já li muitos livros, porque meu marido era espírita. Já li. Tá, mas tu já estudou? Não, assim, estudar não. Ele disse: então, guria. Eu era uma guria na época. Então, tem que estudar. E eu veio orientação, e na orientação saiu que eu deveria entrar na escola de educação mediúnica. E o tempo foi passando, eu acabei trabalhando na orientação mediúnica, trabalhei depois no atendimento fraterno com o meu querido amigo de Carlos, quantos anos, né, de Carlos, trabalhando juntos. E o professor lá naquela salinha, de vez em quando, me chamava e dizia: guria, eu quero que tu trabalhe comigo, lá nos pais gestantes. E eu dizia: eu não posso, eu ainda estou comprometida com o atendimento fraterno. Quando eu me liberar, eu vou. Isso foram 5 anos que eu fiquei de coordenadora, e ele esperando pacientemente que eu me liberasse. Um dia consegui alguém que me substituísse, sai daí, chega, 5 anos é muito tempo. E eu disse: professor, eu agora posso. E foi então que foi criado o segundo grupo de apoio a pais gestantes, porque já existia um grupo na terça-feira à noite, há 10 anos, e, em 2003, foi criado o segundo grupo de apoio aos pais gestantes, numa quinta-feira. E nós passamos a trabalhar ali, nesta tarefa, e até hoje eu estou nos pais gestantes, são 19 anos, com uma equipe maravilhosa, ali as minhas queridas amigas, doutora Bernadette, Viviane, o Jotes,
e tantos queridos amigos que estão conosco, e nós sempre fazendo um trabalho, buscando manter as diretrizes e a orientação de quando esse trabalho foi criado. Então, de vez em quando, o professor ainda aparece lá, faz uma surpresa, vem, né, nos visita, e a gente está ali fazendo esse trabalho. Então, hoje é a única tarefa que eu ainda tenho nesta casa, mas que eu amo, e tenho trabalho em Viamão agora, tenho responsabilidades lá em Viamão, mas eu acho que esta casa e o professor Cícero são formadores, são sementes que são espalhadas, né, pelo mundo, e quantos trabalhadores já passaram por esta casa, já passaram pelos grupos de estudo, e estão pelo mundo, então, divulgando a doutrina e levando esse conhecimento a todos. Então, não quero me estender, né? São muitos que já falaram, não vou me repetir, mas eu sou muito grata. Sou muito grata. Lembrando a tanatologia, quantas vezes o professor me chamava e dizia: Cris, vamos fazer um seminário de tanatologia? A gente ficou por fazer e acabou não acontecendo, né, professor? Ainda temos tempo. Muito obrigada. Obrigado, Crislane. Obrigado. Crislane largou o trabalho dela em Viamão para vir aqui hoje. Muito obrigado. Quer falar? Por favor. A Bernadette. Então, eu já beijei o senhor, já lhe abracei. Já que todo mundo está contando as histórias do professor Cícero, eu não podia me isentar de contar, né? Porque eu, na verdade, vim para essa casa em 2010, eu tinha medo de entrar em casa espírita, porque eu não tinha conhecimento nenhum. A gente achava, dentro da ignorância da gente, que tinha a ver com, sei lá, com coisas, né, fora, extraterrenas aí. E também comecei conhecendo a irmã do professor Cícero, a Glorinha, que logo me levou para os pais gestantes, e me lembro que os primeiros trabalhos ela segurava a minha mão o tempo todo, enquanto que a gente trabalhava, me dando força: vamos lá, tu tem capacidade. E ela que me apresentou o professor, e a partir daí a gente trocou muitas ideias, né? E eu contei para ele da minha história com a meditação, que eu era uma fã da meditação, que eu era apaixonada pela meditação. Aí ele me contou em off, vou contar para vocês, mas não contem, tá, adiante, que ele tinha tentado já algumas vezes nessa casa fazer meditação nesse salão, que as pessoas traziam um colchãozinho aqui, e ele fazia uma meditação com velas, mas que daí, na época, não aprovaram, correram com ele do trabalho. Então, ele sempre à frente de uma geração inteira, de uma história, né, dessa instituição. E aí, ele e o professor Osmarino foram pessoas assim sensacionais, que nos deram a força, nos incentivaram, nos apoiaram o tempo inteiro para que a gente, então, escrevesse um livro. Os dois corrigiram o livro, escreveram algumas palavras, né, de incentivo. Isso foi em 2015, o livro A Meditação à Ponte. A partir daí, a gente começou com a meditação na casa. E o mantra que nós usamos aqui na casa, que é luz e paz, é o mantra que o professor Cícero que escolheu junto conosco aí, e é uma homenagem a ele. Então, sempre que vocês meditarem conosco e repetirem luz e paz, vocês saibam que nós estamos embalados por todo esse amor dessa espiritualidade maravilhosa que tem trabalhado para a construção e para a evolução dessa casa. Então, é uma gratidão enorme, professor, porque o senhor também é uma pessoa inovadora, que está apoiando essa evolução da casa, né, e o mundo de regeneração, que é um mundo novo para nós ainda. Certo? Muito obrigado. Obrigado, Bernadette. Querida companheira. Agora, por favor.
Serei o mais breve possível, a contragosto. Eu tenho que fazer uma respiração para que o meu coração, ele não deixe de parar, de funcionar, mas não acelerado. Respirando suavemente, na luz e na paz. E todo dia é Natal. Essas palavras não são minhas. Há muito tempo. Me emociona. Essas palavras há muito tempo. Há muito tempo, nessa encarnação, me foram balbuciadas no meu ouvido esquerdo, que é por onde eu ouço a voz dos espíritos, principalmente dos bons espíritos, luz e paz. Queridos irmãos, eu tenho um dever sagrado de dar o meu testemunho, aproveitando essa homenagem, que me surpreendeu muito. Jamais pensei que isso fosse acontecer. Mas aqui, quando eu entrei aqui pela primeira vez, foi fim de 51, início de 1952. O auditório não era esse. E eles, aqui no Bezerra de Menezes, eles chamavam o salão. E naqueles idos, há muitas décadas atrás, havia em Porto Alegre o Salão do Cardoso, o Bailão do Cardoso. Era famoso. Começava na sexta e no sábado. Então, a população de Porto Alegre, principalmente da noite, lá no Bailão do Cardoso, na Avenida Farrapos. E aí, eu estava iniciando a minha vida aqui na sociedade, e os trabalhadores do Bezerra de Menezes, daquela época, vai para o salão. Eu disse assim, é auditório, não é o salão. Salão tem salão de barbearia, e o Bailão do Cardoso. E olha, eu trabalhei um ano, mais ou menos um ano. A Candinha deve ser lembrar disso. O Lélio talvez. É auditório. Mas era uma sala bem menor do que essa. Era um auditório. E até que eu consegui, depois de 1 ou 2 anos, as pessoas começaram, falavam do salão, mas me lembravam do auditório. Para mudar um hábito não é fácil. Então, neste auditório, que vai aumentar, e o nosso querido César tem um projeto para realizar há muito tempo atrás, que eu quero ver realizado esse projeto ainda nessa encarnação. Eu não tenho pressa. Neste momento, então, eu quero mencionar alguns fatos por um dever de consciência, e de profunda gratidão. Profunda gratidão aos presidentes da casa,
Caetano Garrafiel, que era um funileiro. Ele construiu a sede antiga do Bezerra de Menezes, aqui na Avenida, aqui é Nova York. Com o dinheiro dele, ele era um homem, tinha o 4º ano primário, mas era um homem muito empreendedor. E ele, antes de ser espírita, ele fazia parte de um clube dos caçadores, que era pessoa da alta elite, Getúlio Vargas, e Oswaldo Aranha, lá onde era a Sociedade Espírita Bezerra, Allan Kardec, na André de Neves. Ali era o clube dos caçadores. Depois virou a Casa Espírita Allan Kardec. Era um cassino. E o Caetano, antes de ser espírita, ele era convidado para fazer caçadas com Oswaldo Aranha, os políticos daquela época. E apareceu uma ferida acima da sobrancelha do olho esquerdo, e graças a essa ferida, ele procurou uma casa espírita. Era o início de um câncer que levou 20 ou 30 anos até que ele desencarnasse depois. Então, essa é a história desse homem que eu tenho por ele profundo carinho. Ele era um homem rústico, franco, mas muito amoroso e muito caridoso. A esse Caetano Garrafiel, não me lembro em que ano ele faleceu. Já faz algumas décadas. 64. Em 1964. Ele faleceu em 1964. Ele foi substituído por um outro grande presidente, a quem eu conheci, era meu vizinho, ele era brigadeiro da aeronáutica, Olmiro Docorne, um homem íntegro. Olmiro Docorne, de família católica de Santa Maria, e, inclusive tinha um parente que era bispo, e ele, vizinho, começou a ter uns problemas de saúde, e nós começamos a conversar e etc. E ele veio visitar o Bezerra, tirou uma orientação, ele veio e nunca mais saiu. E seguiu religiosa. Como ele era um militar severo, equivalente ao posto de general no Exército, ele era brigadeiro da aeronáutica. Aí nós fizemos um trabalho, e ele deu um impulso na sociedade em continuação ao projeto do Caetano Garrafiel. A esses dois. E outros mais que depois desencarnaram e foram sucessivamente substituindo, e, inclusive, estamos aqui pela segunda vez, segunda, né? Segunda ou terceira? N vezes, será N vezes, apesar de todos os que antecederam, excelentes presidentes que trabalharam para que a sociedade chegasse nesse nível agora, todos. Quero me lembrar aqui, o guardião do Bezerra de Menezes. Ele era um homem de quase
acho que 1,80 m, um homem atlético, muito querido, mas muito severo. Ele era o nosso guardião. É o pai do Asmarino, o seu Carlos. Te lembra dele? O seu Carlos, ele ficava no auditório. Naquele tempo, naquele tempo, os homens ficavam à esquerda e as mulheres ficavam à direita. Eu achei aquilo uma monstruosidade. Eu estava entrando. E o seu Carlos ficava de pé, das 7h da noite até encerrar ali, ele era... E quando falava lá no salão, eu já fazia crítica do Cardoso, então eu conseguia aos poucos, até que finalmente, aquela coisa que mulher de um lado e homem do outro, foi se diluindo, até que tornou hoje, como vocês estão vendo. Vocês vejam, mudar um hábito leva, às vezes, mais de uma encarnação, por experiência própria. A esses dois grandes presidentes que continuaram o projeto da expansão da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Antecedendo um pouquinho, quero lembrar o coronel, ele foi um dos fundadores. Ele, agora estou tentando lembrar o nome de uma professora que era o sobrenome dele. Ele foi um dos fundadores, que começou lá na Dr. Timóteo, não é Dr. Timóteo, essa rua que sobe, que vai dar ali perto do hein? Isso aí, tá? Então, ali a Sociedade Espírita começou com uma senhora médium. Foi na Dr. Timóteo. Dr. Timóteo, está aqui o César dizendo. A dona Isolina. A dona Isolina é uma das médiuns veteranas da Sociedade Bezerra de Menezes. Eu não a conheci. Era uma mulher extraordinária. Se não me engano, ela era costureira. E a Sociedade Bezerra de Menezes funcionava naquela casa onde tinha um espaço, e ali começou o Bezerra de Menezes. E a dona Isolina foi, digamos assim, a pioneira dos médiuns receitistas do Bezerra de Menezes. Quero lembrar aqui, o receituário mediúnico, na época, havia aqui no Bezerra uma farmácia homeopática, que na época a lei permitia. Ela veio ser modificada com a gestão do César, porque depois houve uma mudança na lei e não se poderia ter uma farmácia sem um farmacêutico. O Bezerra tinha, mas estava contrariando. E quando o César assumiu a primeira vez a presidência, teve que mudar. Então, a dona Isolina
Depois veio a minha querida vó Mariazinha, minha sogra, que era uma receitista assim, extraordinária, uma médium extraordinária. A dona Mariazinha, a dona Diva, que era também outra médium, a dona Eva, que morava, era zeladora, mas ao mesmo tempo era médium, a dona Eva, dona Mariazinha, dona Diva, e tinha mais outros médiuns receitistas, que durante todos esses anos que antecederam, eles garantiram que fazia a medida, a orientação mediúnica, e vinha as homeopatias. Então, tinha a farmácia, e em 1952, eu comecei, pela primeira vez, um pouco antes, mas em 52 eu comecei a trabalhar no Bezerra de Menezes. E a minha tarefa era embrulhar os vidrinhos de homeopatia que saía do receituário, eu embrulhava direitinho. E aí eu comecei a trabalhar no Bezerra de Menezes. A princípio, muito encabulado, muito desajeitado. Com o tempo, eu me desembaracei. E aí fui ficando até hoje. É interessante, seguindo o meu propósito de gratidão a esses que me antecederam. Eu não quero me alongar muito. E assim, a sociedade chegou ao que é hoje, ressaltando-se muito, sem nenhuma comparação com os presidentes, a contribuição do meu querido jovem aqui e afilhado de casamento, o César, que planejou, ele tem um projeto de reconstrução da sociedade. Não é? Isso um dia virá a se concretizar. As médios, uma nossa irmã, a Candinha, lembra da irmã Zulmira? A irmã Zulmira morava na Vila Teodora. Naquela época, a Vila Teodora, o máximo que se podia entrar, ficar na Vila Teodora até as 3 horas. Depois era um risco de vida na Vila Teodora. Para os que são antigos, conhecem a Vila Teodora. Os novos não têm ideia do que seja a Vila Teodora. A dona Zulmira era ela analfabeta. Uma excelente médium, muito dedicada. Uma médium psicofônica. Osmarino, você conheceu a irmã Zulmira? Te lembra dela? O Osmarino era jovem nessa época. Era jovem, né? Viu? Depois ele veio, né? E seguiu o exemplo do pai dele, que era o nosso irmão Carlos. Quem mais que eu tenho? E os demais presidentes. A todos que nos antecederam. Eu comecei, então, a minha caminhada nesta abençoada instituição. Quero aqui mencionar 1 ou 2 fatos
que me marcaram muito, entre outros tantos. Eu morava na Doutor Timóteo e vinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite no Bezerra, porque aí eu já tinha mais trabalho, etc. E quando eu entrava na Couto de Magalhães, eram mais ou menos umas 7h30, uma noite escura, e aqui na frente tinha muitos irmãos nossos que dormiam na rua. Você se lembra disso? Não te pegou? Tinha muitos, tinha ali naquela esquina, ali eles dormiam, faziam um grupo, se reuniam, eram pessoas drogadas, irmãos nossos com grandes desafios. E tinha um outro que ficava na Couto de Magalhães, logo em seguida na esquina, e ele ficava estilado, e o apelido dele era Caroço. Caroço. E as crianças, numa bela noite, as crianças acendiam o cigarro e queimavam os pés dele. E eu passava por ali para vir para o Bezerra, isso eram 7h30, 19h30. E eu via aquilo ali, e ele se queixando. Então eu fiz uma intervenção na garotada, expliquei, eles foram embora, e o Caroço agradeceu, etc. E o tempo passou. O tempo passou. Numa reunião, o tempo passou. Talvez uns 3 ou 4 anos se passaram. Numa reunião mediúnica, não no salão, mas no auditório, que tinha o trabalho da sessão mediúnica, às quintas-feiras, para minha surpresa, houve as manifestações psicofônicas, psicográficas. E eu estava sentado ao lado, mas não à mesa mediúnica. E, de repente, manifestou-se uma entidade, falando com muita clareza, com muito discernimento, e, para minha surpresa, e eu quero compartilhar com vocês, e para minha surpresa, ele começou a falar e começou a contar a vida dele. E a dona Diva, te lembra da dona Diva, o Osmarino? A dona Diva era uma médium sendo que recebeu o Caroço. E, no final, ele se identificou. Eu sou o Caroço. E ele estava falando tudo aquilo, manifestando, e eu estava me lembrando do fato que tinha se passado há 5, 6 anos atrás. Aí ele virou, a dona Diva mediunizada virou, e eu sou o Caroço. Ele virou e agradeceu o fato de eu ter impedido que os garotos queimassem a sola do pé dele. Eu estou contando isso para vocês. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estou tornando público. É um testemunho. Compartilhar com vocês. Compartilhar com vocês. A missão do Espiritismo no mundo, ela é uma missão consoladora, esclarecedora.
vou dar um pulo e já vou terminar. No ano 2001, eu fiquei viúvo, a minha esposa partiu, e foi 2001. Eu tinha meu filho, as minhas netas em Garopaba. É uma longa história. E aí, em dezembro de 2001, eu fui, então, passar o Natal com as minhas netas. E lá pelas tantas, não sei quem conhece Garopaba, é uma enseada, e eu fiquei... foi no primeiro sábado de dezembro de 2001. Eu fui para aquele recanto e fiquei sentado sobre uma rocha e vendo as ondas batendo na praia, essa coisa toda. E eu estava refletindo, tinha ficado viúvo fazia poucos meses, né? E vendo aquela beleza da praia, multicolorida de crianças, e na praia, idosos passeando. Aí eu ouvi uma voz, que me perguntou: por que vocês, só em dezembro, uma voz, eu estranhei e senti aquela ternura me envolvendo, de uma amorosidade que me emocionou profundamente. Me emocionou profundamente. E essa voz falou comigo uns 20 minutos. Todo dia é Natal. Todo dia é Natal. E começou a explicar por que todo dia é Natal. E não só em dezembro. Porque depois, logo seguido de dezembro, vem o Carnaval. Então, por que nós, na Terra, não festejemos ou não festejamos o Natal, esse espírito de Natal, todo dia? E Natal significa amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, e etc, etc. E um espírito de elevada hierarquia, eu suponho, e ele me envolveu muito. Eu fiquei acanhado, e as lágrimas que me corriam. Aí eu prometi a ele, a essa entidade veneranda, que eu não sei quem é: eu lhe prometo que daqui por diante, por onde eu andar, eu irei dizer Feliz Natal. Feliz Natal. E desde essa época, de 2001 até hoje, eu estou mantendo esse juramento, a fidelidade desse juramento que eu fiz, eu prometi a ele. Quando eu estava, o Di Carlo me falou, eu disse: o que eu vou falar? Você me deu um trabalho, viu, Di Carlo? E o César também. Aí eu disse: não, mas eu tenho que mostrar, dar o meu testemunho da minha gratidão a todos esses nomes que eu citei aqui, a minha profunda gratidão. E agradecer a vocês que generosamente estão aqui
nos honrando com essa presença. Para finalizar, eu pedi uma moratória. Há 9 anos atrás, eu estive no umbral. Umbral não é ruim, não. Depende do umbralino. Se o umbralino for bem intencionado, o umbral dele é agradável. Não fique com medo. Eu estive no umbral. Há 9 anos atrás, nós estamos em 2022, 10 anos atrás, 2011, né? 2022, 2011. Para vocês ficarem... Em 2011, eu estive 4 meses no ano de 2011, eu estive paralítico no meu umbral, no Moinhos de Vento, no hospital. Eu era cadeirante. Vocês nunca foram cadeirantes. Eu era cadeirante. Estive no umbral e voltei. E aí, com a ajuda dos médicos, a fisioterapia, eu andava de cadeira. Andava de cadeira. No final do tratamento, foram 3 meses, eu comecei a andar de bengala. E saí do Moinhos de Vento andando de bengala. A minha filha mora, agora esqueço o nome da rua ali, uma rua que vai dar lá no colégio adventista, lá em cima. Não me lembro agora. E ela, a minha filha, me ajudando, eu ia para o apartamento dela, eu disse para a minha filha assim, Odalia, eu quero ir para um residencial. Porque o velho, o idoso, aqui para nós, é uma mala sem alça e sem rodinha. Vocês já carregaram uma mala sem alça e sem rodinha? Faça essa experiência em casa. Faça essa experiência em casa. E ela disse, mas pai, né? Eu disse, minha filha, nós temos que procurar um residencial. Um residencial. E nessa rua, na frente na rua, tinha vários edifícios, vários apartamentos, e morava, o Tarso Genro morava na frente. Tarso Genro, você sabe quem é, né? Então, e a Odalia que estava comigo, disse, nós vamos procurar então. E quando ela virou, na frente da casa do Tarso Genro, estava ali, Residencial Dona Tila. Estava ali há 3 meses, o Residencial Dona Tila, que é onde eu estou vivendo há 9 anos. E anteontem, eu pensando, o que é que eu vou dizer? Então, eu resolvi narrar esses fatos vivenciados por mim, até o momento. Estou há 9 anos no Residencial Dona Tila, estou tendo uma experiência extraordinária,
tem 10 pessoas, a maioria cadeirante. Tem uma senhora de 100 anos, lúcida, mas paralítica. E tem uma outra com 80, que não é. Ela e eu andamos. Os demais são cadeirantes. Então, eu estou com essa manifestação, querendo publicamente fazer essa confissão em sinal de minha profunda gratidão a todos vocês, encarnados e desencarnados, que estão aqui presentes. Mas, já vou terminar. Quando eu vim, nesses 10 anos atrás, e que eu saí do umbral e me dei conta, eu resolvi fazer um pós-doutorado. E o meu primeiro pós-doutorado foi sobre a intercomunicação materno-paterno-fetal. Porque no curso de educação materno-paterno-fetal, aqui no Bezerra, eu defendi a minha tese de doutorado. E nessa tese de doutorado, baseado no testemunho das gestantes, as gestantes conversavam com o feto na barriga mediante toque. Vocês são mãe, as que são mães sabem disso, não é? Ali a doutora Elza sabe disso, não é? Então, toda mulher grávida, toda mãe, conversou com o neném na barriga através dos sinais que o feto... Então, agora, dos meus pós-doutorado agora é repetir, mas usando a ecografia. Então, o meu pós-doutorado, intercomunicação materno-paterno-fetal, mas usando a ecografia. Porque aí a mãe vai perguntar, vai conversar com o filho, ela está sendo submetida à ecografia, e ela está vendo o neném na barriga dela. E ela vai perguntar se é meu filho ou minha filha. Meu filho ou minha filha, você está me vendo, sim ou não? Então, convenciona. Sim, a mãozinha aberta. Não, a mãozinha fechada. Então, esse é um projeto de pós-doutorado que está em andamento e que, infelizmente, por causa da pandemia, está interrompido. E um outro, que será feito com uma gestante de 9 meses. 9 meses. Nesse experimento, nesse projeto, eu quero investigar a memória fetal palingenésica. Memória fetal palingenésica. É um termo técnico de vidas passadas. Eu quero saber se o feto, aos 9 meses, ou a caminho dos 9 meses, ele tem lembranças de vidas passadas. Então, são 2 pós-doutorados. É um pós-doutorado com 2 projetos. E a gestante, no 9º mês, na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana, porque na 4ª semana a criança nasce. Então, esse é o meu programa até o ano 2000. Eu estou fazendo. Eu me dei conta, aqui cá para nós, que os nossos mentores não ouçam.
quanto mais pós-doutorado eu estiver fazendo, a moratória vai avançando. O que vocês acham? Dr. Bezerra de Menezes, meu querido benfeitor, nosso querido patrono, ele vai relevar essa ousadia. Mas eu estou dando... Então, eu resolvi agora, tenho o pós-doutorado, materno, paterno, fetal, da memória palingenésica. E tem agora mais 3 pós-doutorados. Então, eu estou compartilhando com vocês, porque a vida não cessa no túmulo. E nós precisamos dar o testemunho. Já vou chegar. Vocês vão se arrepender de ter me convidado. Você nunca mais vai me convidar. Mas veja só. 3 pós-doutorado. Será a fazer o pós-doutorado no Hospital de Clínicas. Bioética e investigar a lembrança de vidas passadas através da ecografia, no Hospital de Clínica. Esse é um. E outro é investigar, também usando a ecografia, bioética, e tanatologia. A tanatologia é a ciência que estuda a morte, o morrer, etc. E um terceiro pós-doutorado, em que eu estou pensando em investigar a questão da espiritualidade, bioética, espiritualidade e educação. E eu acho que tem mais alguns pós-doutorados, porque aí eu tive fazendo o cálculo, dá para chegar ao ano 2032. Vocês estão rindo? Por que o ano 2032 é importante para o planeta Terra? 2032, nós estamos na transição planetária. Mas no ano 2032, segundo o nosso querido Chico Xavier, é o ano definitivo que o planeta Terra deixa de ser um planeta de transição planetária para ser um mundo de regeneração. E talvez 2032, eu não sei com que cara eu vou estar, com que cara eu estarei em 2032. E estou pensando um projeto de a morte morrer e o transcender. Falar com os doentes terminais, acompanhá-lo nas fases de transição, segundo a grande cientista, a mãe da tanatologia, cujo nome agora me falha a memória. Hein? Elizabeth. Hein? Obrigado, Elizabeth Cruzeiro. Então, vocês veem. E para encerrar, agora para encerrar mesmo, eu convido vocês, há uns 3 anos
eu venho estudando a questão 540 do Livro dos Espíritos, que vocês não sabem. Então, vocês vão sair daqui e chegar em casa, pega o Livro dos Espíritos, a questão 540. Ela é uma das 5 mais importantes questões do Livro dos Espíritos. Já vou encerrar. Já está dando um aviso aqui para encerrar, mas já vou encerrar. Então, fica a vocês um apelo, uma sugestão. Vejam a questão 540, que diz mais ou menos assim: desde o átomo primitivo até o arcanjo, tudo passa, tudo progride. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, mesmo porque o arcanjo passou pelo átomo. Eu estou estudando isso já há uns 3 anos. No residencial Dona Tila, eu tenho um tempo para fazer muita reflexão. Estou me dando conta que quanto mais nós penetrarmos na análise da questão 540, nós vamos nos dando conta da nossa eternidade. É a impressão que eu tenho, que eu estou tendo. E eu quero compartilhar com vocês. Muito obrigado. E me perdoe ter extrapolado. E eu quero propor Osmarino como testemunha no Conselho Deliberativo, que nós estudemos a questão 540 no Conselho Deliberativo e no Conselho de Administração. É um compromisso. É um compromisso e é um desafio. Ouviu? Estudar a questão 540, os dois estão aqui. Conselho Deliberativo e Conselho Deliberativo. Assumir um compromisso de fazer uma sessão só para estudar a questão 540. Agradeço, peço desculpa por ter extrapolado. Luz e paz. E todo dia é Natal. Osmarino vai fazer a prece de encerramento, por favor. Então, neste momento, finalizando com tranquilidade, iniciando uma prece de gratidão, pois a gratidão também é uma oração.
nossas mentes, nossos espíritos elevam-se em gratidão ao Supremo Pai da criação, o Pai que nos criou, criou a tudo e a todos, criou o universo, criou a eternidade, para que essas vibrações possam envolver esta querida e amada Mãe Terra e a humanidade encarnada e desencarnada. E que neste momento, esse raio de luz espiritual envolva esse lar espírita, abençoando a todos que estiveram aqui e aqueles que não puderam também estar presentes, mas estiveram em pensamento. Que essas vibrações possam se tornar uma espécie de saúde complementar para todos e para o nosso caro irmão, professor Cícero Marcos Teixeira, o nosso abraço por coração, e que ele sempre esteja e estará aqui ou acolá, longe ou perto, junto a nós, nos instruindo para levar adiante as nossas atividades junto à Casa de Bezerra. Que assim seja. Vamos todos dar uma salva de palmas para o nosso querido e amado irmão. Obrigado a todos, a Candinha, ao Lélio, a evangelização, e ao Cícero, e ao César, que acolheu essa ideia. Muito obrigado a todos. Tem uma senhorinha aqui que quer te cumprimentar aqui, Cícero. Ela tem 100 anos.